Olá, bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Batistinha, aqui do meu lado o Fábio da BTS Performance. Hoje a gente vai destrinchar a Corvetona Z06 da BTS Performance. A história aqui é longa. Antes do Fábio entrar aqui na empresa, já tem a história dessa Corvette. Primeiro, essa Corvette era de um grande amigo, o André V8, todo mundo conhece ele aí do meio. Esse carro era preto e era um carro de rua. Aí ele começou a ir em umas provas de velocidade, enfim. Ele acabou vendendo este carro para um cliente nosso. Esse cliente nosso pegou o carro com o intuito de fazer um carro de track day, um carro de corrida. Encostou o carro e falou assim, pode começar a desmontar. Começamos a desmontar o carro, aliviar o peso dela, e nesse meio tempo a vida do cara deu uma mudada, ele falou, Batistinha, não vou conseguir fazer o projeto, eu vou vender o carro. Fica com ela. Cara, não posso. Não, fica com ela, dá uma dividida, não sei o quê, enfim. Acabei comprando o carro, dividido, e ela ficou exatamente nesse elevador aí onde tá a câmera ali de baixo. Enquanto eu estava pagando ela, demorou mais de um ano e pouquinho, ela ficou, do jeito que eu comprei dela, ficou ali parada, eu não pus a mão nela enquanto eu não terminei de pagar o carro. A vontade de usar era grande. Mas, cara, crença minha, eu falei, eu tenho que primeiro acabar de pagar, depois eu começo a mexer nela. Acabei de pagar, aí eu comecei a ir com ela em montar ela, eu teve que ajustar, comecei com ela em track day. Era câmbio H ainda, tudo mais, e óbvio, começou a ter vários problemas em track day, como qualquer projeto que a gente começa a desenvolver. Até que apareceu um outro cliente que tinha um câmbio Enco sequencial e também a vida do cara deu uma mudada. Ele falou, cara, eu tô vendendo todos os equipamentos que eu tenho da minha Corvette. E era uma paulada. Eu falei assim, cara, como é que eu compro um câmbio desse, cara? Não tem condição. Troquei uma F-150 2010 que eu tinha, 10 ou 11, 4 portas branca, roda 22, bacana, F-150 pronto, viajar com a família, troquei pau a pau no câmbio. E mais algumas pecinhas de barra estabilizadora e algumas coisas. Aí a gente começou por ela no outro patamar. Aí resolvemos pintar ela, escolhemos esse cinza, e aí acho que você já tinha entrado. Já estava aqui. Eu lembro a cena, foi o primeiro carro que eu mexi aqui. Cheguei, você vai mexer nela. Powertrain no chão, carroceria para cima. Eu falei, onde eu me enfiei? Eu nunca tinha visto uma Corvette de perto e já me deram logo essa responsabilidade. Falei, cara, o buraco aqui vai ser mais embaixo. Mas, motor dela, tiramos, sala de motor, começamos a ter alguns problemas que teve na época, ajuste de anel e etc. Foi o primeiro motor que eu fiz aqui, foi o dela também. Foi o dela também. Você gosta tanto dela. Foi ela que... Então, assim, e nisso tudo, muita responsabilidade, para mim é muito gratificante fazer parte desse projeto, é um puta projeto, acho que único no Brasil, e foi aí que começou toda a história de carinho que eu tenho aí por esse carro. Nesse último EBR o carro não ia, já estava certo, e o último, que a gente está em fase de desenvolvimento, e falei, vamos pegar o Maverick subir de montanha e vamos levar ele, já que vai, a gente tem uma plataforma que leva o carro de corrida, põe uma carretinha atrás, Maverick é leve, é pequeno, leva ele. Estava pronto, a gente tinha acabado de revisar ele, que a gente ia numa subida e desistiu. Eu falei, vamos levar e ver o que acontece. Aí chegou uma importaçãozinha com umas pecinhas que faltavam do motor, né? Aí o Fábio abriu a caixa, começou a coçar. Eu sabia que você não ia falar não. Pô, deixa eu levar a Corvette. Eu falei, Fábio, você tá louco, não dá tempo, cara. Não, eu viro a noite aí tudo. Virou algumas noites, não deu certo no começo. Virou algumas deu. Infelizmente tivemos uns problemas aí no caminho.
Expliquei até num breve vídeo que eu fiz, comemos 3 comandos, uma judiação, novos, 0 na caixa, até achar o real problema. Então, deu um trabalhinho, mas a gente se dedicou, carinho. Eu queria ver o carro andar. Esse carro aqui é um show à parte andando, não só pelo tempo, barulho, som. Eu gosto muito do carro. Falei, eu vou fazer esse carro andar de qualquer jeito, ele tem que ir. E acabou que deu certo. A gente tinha um kit de amortecedor lá no começo, que era um kit de Bilstein, meio para track day, mas um negocinho bem básico. E esse aqui um pouquinho mais sofisticado, com pouca regulagem, não muita, Sim. né? A gente acabou ficando com esse. Barra estabilizadora também aqui é da Pfizer. Isso. E a Corvette, essa aqui é uma Z06 2007, é um carro de 1.400 quilos de fábrica. Hoje ela pesa 1.200, 1.200 e pouquinho. 1.200 e pouquinho. Conseguimos tirar 200 quilos dela, né? Deu trabalho, mas teve o carro doador com freios de carbono, das R1, né? Teto, algumas peças. Isso foi um outro, um outro episódio. Um outro episódio, um outro rolo que, cara, um cliente com umas R1 estava desativando o carro, era um carro que era de corrida e também a mesma coisa. Fiz um bem bolado com ele, acabei ficando com o teto de carbono, essa sainha aqui de carbono, as rodas das R1, freio de carbono, em troca das peças das 06, mais uma diferença em dinheiro. Enfim, hoje, se fosse montar um carro desse, com certeza não daria, não teria condição. Mas como foi muito rolo, muita coisa para ter esses equipamentos todos, a gente conseguiu chegar nesse nível. Aos pouquinhos a vida foi trazendo Sem os dúvida. equipamentos. E alinhamento, por exemplo, a gente fazia o alinhamento e saía, o alinhamento não durava. Aí bolou uns calcinhos para as cambagens ficarem firmes. Depois que a gente acertou o setup dela, a gente fez uns calços para ficar exatamente aquela configuração de cambagem, de castra. Hoje é fixo, a única coisa que se move um pouquinho, pega a zebra, é um pouquinho de convergência, mas bem pouco. Hoje cambagem é tudo fixo, isso aí não incomoda mais. Primeiro MBR, tinha um cardan de carbono aqui que a gente achava que era o da NASA, né? O que aconteceu? A gente chegou no primeiro dia lá, foi em Potenza, a gente andou lá o primeiro stint, aí no segundo stint pôs um pouquinho de nitro, tipo 80 cavalos de nitro, a primeira nitrada que eu dei nos bumps de Potenza, pau, quebrou o cardan, adeus primeiro MBR. Ficamos na mão. Aí fomos para o segundo. No segundo eu peguei umas informações com os gaúchos lá no Rio Grande do Sul e os caras falaram que, a pista de Guaporé tem muita irregularidade, então não vá com a suspensão mais dura. O que a gente fez? Tiramos esses amortecedores que tem hoje e pusemos aqueles amortecedores lá mais moles. Conclusão, chegou lá, tinha um Landau para andar na pista. E também não conseguimos tirar tudo do carro, acabei desistindo sábado à tarde, a gente ficou com o segundo tempo, quem ganhou foi uma Lamborghini com os irmãos Lenk, e batemos na trave pela segunda vez. Passou raspando. Aí, não tão perto, mas aí fomos para o terceiro ano. Tarumã, o Templo dos Gaúchos. E aí lá a gente fez a lição de casa direitinho. Construímos o final de semana, já tinha um pouco de downforce no carro que a gente colocou, levei lá uns 2 jogos de pneus novos, mais um seminovo. Ali a lição de casa foi bem escrita. E o mais legal, em Tarumã teve um episódio que tinha uma equipe lá, regional de lá, e de olhar com o barulho que ela faz na reta, ele falava assim, essa Corvette na reta deve ter 1.500 cavalos, isso é um absurdo, vira 9 pau, não sei o que, o caramba. E aí fomos lá na 1 ver o cara da Corvette fazer a curva 1. Quando chegou lá e assistiram a Corvette fazer a 1, falou assim, esquece. Do jeito que ele está contornando aí, a gente não vai conseguir andar na frente dele. Palmas pro Batistinha, 1 minuto 3, 155, as labaredas de fogo vão saindo. Muito emocionante, trabalhamos muito para chegar aqui, chorei depois que passei na linha de chegada. Animal, sem comentários. É uma honra poder vir aqui no Rio Grande do Sul e deixar um pedacinho dessa história. É um temporal em Tarumã. Na época esse carro tinha vidro elétrico e não tinha roll cage dentro. Aí
teve uma outra turma que falou assim, meu, você é louco, cara, você quer morrer, né? Como é que você anda num carro desse que viram 3 em Tarumã sem roll cage? Eu fui o primeiro a falar, Fernando, acho que tá ficando perigoso. Tá ficando um pouco rápido o carro, acho Mas essa barra do teto ainda tem, a porta tinha a barra da porta, enfim, é um carro super esportivo de época, que tem bastante equipamento de segurança. Mas aí a gente optou de, pro ano seguinte, depenar ela e fazer o roll cage. Ainda te deu um sustinho em Tarumã, né? Fernando, eu vou colocar só um pouquinho de nitro. Puta, que ridículo, ridículo. Em Tarumã eu tava andando com 80 cavalos de nitro, que é o que a gente usa. E aí, na hora do vamos ver no domingo, no final do dia, na última volta, ele enfiou 150 de nitro, 160 de nitro. Sem Eu avisar. fiz a 1, sem avisar, eu fiz a 1. Quando eu dei motor e deu aquela empurrada, cara, aí eu pus outra marcha, empurrou e já tava lá a próxima curva. Eu falei assim, putz, grilo, cara, meu, me virei nos 30. Teve marcha que não entrou, tudo, ou seja, se desse para lapidar aquela potência, lapidar que eu falo a minha tocada, em Tarumã, com certeza era mais rápido que o 1.3, mas foi tudo no susto. O carro era um absurdo de reta, contornava bem e saímos de lá com esse tempo. Ele desceu do carro e falou, você mentiu pra mim, não tem 80 cavalos de nitro aí não. Porra, acabou muito rápido a marcha, cara. Aí fomos para Goiânia. Aí Goiânia foi um negócio assim, fora do comum. Deixa você contar, porque eles se ferraram muito em Goiânia. Cara, a gente já começou aqui na oficina. Foram semanas duras. A gente acabou terceirizando para fazer um motor. Não saiu como esperado, tivemos alguns problemas, adaptações para fazer, ficou tudo muito em cima da hora. O carro ficou pronto no dia de carregar no guincho para a gente sair daqui. Todo mundo exausto, mas, mais uma vez, a gente gosta do carro, quer ver o carro andar, vamos lá. E chegou lá, tivemos diversos problemas, vazamento, tampa de válvula, o carro chegou a ter um princípio de incêndio. Pegou fogo. Pegou fogo, na verdade... Desci na pista, tirei o capô e tava com labareda. Acabou se rompendo uma mangueira, são 9 litros no cárter seco. Foram 9 litros e aquelas labaredas de fogo, e ele andando. A gente estava sem rádio de comunicação, um erro nosso, e não conseguia avisar, e a labareda no autódromo inteiro, aquela preocupação, mas graças a Deus não foi nada grave. Com emoção. Após isso, viramos a madrugada, vou fazer o carro andar. No outro dia, no domingo, o carro perfeito. Não tinha uma fumaça, não tinha nada. Traz aí a imagem, deu uma balançada, vem junto ele. Vamos aqui, 33.3. Vamos acompanhando que vem temporal pro Batistinha. Vem passando agora, coloca 1.25.240, voa abaixo a Corvette da equipe BTS. Assina mais uma vez o nome dele como recordista. Parabéns, tá comemorando, emocionado. Vai aí, Nilton, parabéns, Batistinha. Bicampeão do MBR, foi peleado até o fim. Conta da emoção dessa conquista do bicampeonato. Foi muito difícil. A gente queria baixar o tempo para entregar para o público, mas deu um problema aqui também, não deu para continuar. Acho que, em primeiro lugar, oferecer essa vitória para meu pai, para a equipe, minha esposa, meus filhos. Eu acho que o fato do meu pai pesou bastante, mas eu tô nisso por causa dele e deu tudo certo. É uma honra estar aqui. Parabéns, Batistinha, bicampeão do Mito Brasil Racing. E aí, o que tem de equipamento nela? É um LS7, 7 litros. Esse motor tem mais ou menos 13 de taxa. Cabeçote original dela deu uma retrabalhada, foi o Diego que fez lá do Sul. Isso. Fez um ótimo trabalho. A parte de coletor de emissão é um LSX. A gente aposta um comando mais forte, mas a potência foi a mesma do comando anterior, porque o coletor de admissão acaba capando ali. Para tirar proveito do comando que gira mais, teria que ter um coletor que gira mais. E esse coletor é muito baixo. E não cabe com o capô dela um coletor mais alto. Não. O motor acaba freando ali, 6.800 é o limite. E o comando é para girar 7,5. É tucho hidráulico, também tem essa limitação. A gente, lá no começo era alavanca, depois botamos um pedal shift. Lá no comecinho era injeção original, mudamos para uma FT600. Que foi outra coisa que eu fiquei no pé, Fernando, vamos trocar. Na hora que ele falou, beleza, faz o que você quiser, eu falei, bom, assumi mais uma grande responsabilidade, que é transformar
toda a injeção de um carro original que funcionava, não perfeitamente para as condições de pista. Tiramos todo o chicote original, na época quem fez esse chicote foi a E-Solution, com o que a gente precisava, o Fábio orientou, e aí partiu também para o pedal shift. E aí, até esta etapa, o câmbio não era legal, porque tinha uma balancinha lá atrás no câmbio que ele empurrava aqui, né? E é nesse sentido, coisa. Então ele tinha esse triângulo que fazia essa alavanca. E era original do câmbio. Original do câmbio. E tinha um delay, não era legal. Aí ele pegou esse solenoide e botou aqui de pé. Cara, o câmbio ficou absurdo. É muito rápido, tanto para subir como para descer. Mudou o carro. Foi mais uma melhoradinha que ela deu. Em Tarumã, se tivesse assim, um pelinho tinha baixado. Tem várias curvas lá que... A câmera on-board dá pra ver que tem marcha que não entra. Eu dava uma na embreagem e aí entrava. Agora conseguimos lapidar toda essa questão de pedal shift, o motor tá redondo, não é com a potência que ele tem, a gente acabou usando um comando que tiramos de um Camaro nosso, que andava com blower e nitro. Então, Fernando, é o comando que a gente tem, é a nossa última chance e foi o comando que a gente andou nessa etapa. É um comando muito mais manso, capou aí 40 cavalos do carro. Na roda, né? Na roda. 40, 50 na roda. Na roda. Aí a gente usou o nitro, 80 cavalos, para dar uma ajustada aí nessa potência que a gente acabou perdendo devido ao comando. E lá em Potenza, ele configurou o nitro para não entrar de segunda, era terceira em diante, e acima de 5,5 por aí. 5,800, exato 5,800. Então, quando a gente usava nitro em outras pistas, era desde sempre. Encostou o pé no fundo lá, já nitrava. E a saída de curva ficava absurda. Só que Potenza tem muito bump. Não dá para fazer isso, né? E a gente teve bastante trabalho, tanto com o feedback dele, olhando telemetria, ajustar a borboleta para a pista. Eu tive que vir cada vez mais suavizando a borboleta, porque tem tanto bump, o pé balança. E balançou uma vez, parece aqueles carros antigos que andava de Weber, que o pé sacudiu uma vez, enquanto você não recolher o pé e pôr de novo, ela não para. Então a gente veio trabalhando o final de semana inteiro, ajustando essa suavidade de borboleta para conseguir suavizar o pé durante esses bumps aí. Outra coisa que a gente fez, ela tinha o freio original da ZR1 com o ABS original da Z06, a gente arrancou tudo, deixou a parte de roda da ZR1, mas a gente bolou lá uma gambiarra que deu muito certo, lá na pedaleira original dela, para ter um link ligando nas balancinhas da Tilton. E a gente consegue regular o freio dianteiro e traseiro, isso ficou muito legal. E eu estava conversando com o Feras num SEMA Show, que eu conheci ele. O Feras tem uma Corvette de track day lá fora, igual essa, biturbo, com mais downforce, carbono, ou seja, muito superior à nossa. E mostrei para ele o que a gente fez e ele falou, pô, boa ideia, vou dar uma analisada se eu vou no mesmo caminho. Isso é legal, né? É muito legal. Ele até acho que comentou, putz, eu tentei adaptar e acabou não dando certo, ele voltou para trás, né, para toda a pedaleira original. Aí foi onde você acabou falando, eu consegui dessa forma aqui e o resultado aqui 100%. Mandei umas fotos para ele, enfim, trocamos algumas ideias. Já passou bastante água aí debaixo dessa ponte, agora a gente começou também a trabalhar na parte de difusor traseiro. Para essa etapa de potência a gente botou um difusor traseiro maior, porém a parte da frente aqui tem o split, mas a parte do meio não tem carenagem alguma. Então agora o próximo passo é carenar ela por baixo, assim como a gente fez no último, né? Sim, foram 3 meses de trabalho lá, dá muito trabalho. Toda hora que encosta esse tipo de carro, fica meses no elevador. Tem muita gente que acha que deve pensar, putz, para os caras é fácil. Lembrando que nós somos uma oficina mecânica, que a gente tem responsabilidades clientes e a gente não foca aqui direto. A equipe, eu não tenho gente full time nesse carro. Tenho um profissional que fica mais full time nos carros de corrida, não tem só esse, e o resto está em carro de cliente. Então, quando chega na véspera de uma corrida, a gente sempre faz uma correria para revisar e fazer algum upgrade no carro. Porque tem toda... A gente precisa estar em cima do projeto, aí tem atenção com o cliente, etc. Então a gente não tem realmente uma equipe de corrida para cuidar disso. Então acaba sempre no finalzinho ali tendo aquela semana de correria. Quando a gente aliviou o peso, a gente fez um roll cage de aço carbono, agora a gente vai fazer um de Docol. Docol é um material um pouco superior ao cromolibdeno. A gente vai... o formato está certo, só vai substituir o material. As portas originais foram aliviadas. O escapamento desse carro é um cano aqui do lado. O barulho dela é lindo, é animal. Põe aí para o
pessoal vê uma paulada, mas assim, o bacana, o Christian deve ter, quando ouviu a primeira vez, falou assim, pô, vira 8 pau e meio. Eu falei, não, vira 7. Pô, mas o barulho que tá virando 8. Ele afina, né, porque é um cano, né? Eu lembro Fábio, você passou na reta de Guaporé, ele falou, quanto gira? 8? Não, imagina, 6.800. Mentira, isso aí tá girando 8. Eu falei, não, é 6.800. A gente vai fazer um motor de 8 ainda, Christian. De 8,5. Você vai ver o que vai ser o barulho disso. E detalhe, né? No dinamômetro, esse cara aqui mexeu no megafone com coisa lá, depois sumiu 40 cavalos, aí ele falou, pô, agora eu tenho que corrigir. E foi. Foram inúmeros testes no dinamômetro com diâmetro, com cone reverso, com tudo para chegar nessa configuração. Eu mexi num pedacinho de cano desse tamanho. Sumiu 40 cavalos. Eu falei, o que eu fiz com o escapamento do carro? E agora? E comecei teste. A gente foi fatiando e mexe cone e tal, até que consegui um resultado melhor do que a gente tinha. Então, escapamento é algo bem complicado de mexer, né? Sem dúvida. Outros detalhes, tinha o espelho retrovisor original, a gente pegou um espelhinho da PR de carbono levinho e fez essa peça aqui na 3D. Aqui para o desenhista entender o que a gente queria, deu um trabalhinho, né, que eu queria aerodinâmico. Aquele painel traseiro que agora é de carbono, 2 etapas atrás não era, pô, agora você pôs traseira de carbono. Tirou 1,2 kg do para-choque, olha isso. Uma peça de carbono tirou 1,2 kg do para-choque traseiro. Mas aí aquela escola do Seu Batista, né? De grão em grão a galinha enche o papo. Então, já escutei ele falando de cabelo em cabelo que se faz uma peruca. Exatamente. Então a gente está sempre buscando alguma coisinha para tirar peso dela, né? Essa roda que está aqui é do Mazda R1, não usa, a gente usa uma roda 18, uma roda da Apex, tá lá 12 na traseira e 10 na frente. Isso. É uma rodinha de prateleira, bem padrão, tem rodas mais leves e mais caras, a gente optou por essa. Até pouco tempo atrás ela tinha painel, console, forração de porta, a gente removeu tudo agora. E o tanque? O tanque dela é tanque de plástico lá no meio do carro, dividido no meio. A gente tinha os dois, aí resolveu tirar e deixar só um. Não dá. Fizemos um tanque regulamento FIA de borracha, que vai numa caixa de alumínio aqui do lado do passageiro, para ficar mais no meio do carro. Piorou um pouco a distribuição de peso, que esse carro original é 50-50, acabou ficando 51-49, porque o tanque veio mais para o meio, saiu da traseira, mas pelo menos é muito mais seguro, né? Um tanque regulamento FIA aqui. Banco Kirk de alumínio. O volante a gente usa um Sparco. Os pedal shifts vieram de fora. O painel dela é FT600. Até foi legal na etapa de Tarumã, depois de todo aquele temporal, eu coloquei ela lá, apertei o alarme, ninguém acreditou pódio, né? No pódio. Ela parada, atravessada no pódio, lotado. Apertei o alarme, apitou, ela subiu os vidros. Todo mundo falou, não, você não fez isso. Ela tem alarme. Eu tinha ido embora, que eu tinha um voo, ele ficou lá e o pessoal fazendo assim nela. Meu, é toda de fibra. Eu falei, é original, é assim. Desde que lançou a Corvette é de fibra. Desde que lançou. Mas enfim, é um carro muito eficiente, né? O custo-benefício, apesar de ser um carro caro no Brasil, o custo-benefício da Corvette é muito bom. Acho que o que ela entrega para o que a gente quer, ela faz a função e muito bem feita. Eu acho que não vai ter nada que vai fazer a função que ela faz hoje. Eu preferia um Ford GT, mas o Ford GT eu estou sem tempo de olhar para procurar um Ford GT, então vai de Corvette mesmo, né? E inclusive na live o cara, meu, não é possível, o Bastinha desbancou um Mustang de Corvette, eu vivi para ver isso. Não dá para andar de Ford GT aqui no Brasil, a gente queria muito, a gente até tentou, cara, mas eu sou fordeiro, eu sou mustangueiro, eu não preciso falar isso para ninguém, mas esse carro caiu no meu colo, os equipamentos caíram no meu colo, ou seja, a vida me pôs para andar de Corvette e, cara, já está aqui, eu adoro a parte de competição, vai ela mesmo, fazer o quê? Na falta de tu, vai tu. Vai tu mesmo. E assim,
a emoção que você desce de dentro do carro, igual foi agora, cara, esse carro é insano, é animal de dirigir. Isso dá mais prazer ainda de fazer o carro. Quando ele desce do carro, sabe? Você vê que o cara tá com a adrenalina a mil e o carro traz isso. Teve até a etapa de Goiânia, que ela veio de lado, apontando na curva, você falou, meu, os caras trabalharam a noite inteira, agora eu vou fazer minha parte. Isso é gratificante de fazer o carro. Você vê que a pessoa que tá dirigindo também faz a parte dela. O cara não é aquele cara, puta, deixa eu sentar ali e vou... Não, eu vou buscar o melhor, a equipe fez o possível, agora eu vou fazer minha parte. Isso é muito gratificante de trabalhar com você e ter você como um piloto aí, né? Eu falo pra ele, tiozinho, dá um caldo ainda, cara. Dá. Tá meio remendado hoje, mas... Sabe o que foi isso aqui? Última GTR. Última é muito pesada a direção dele. E aí com os bumps que tem potência e a porrada que vem dando no volante, estendeu aqui, começou a doer durante a prova, né? Eu falei, cara, eu comecei a fazer exercício no coisa, mas, cara, deu uma machucada. Daqui a pouco tá novo. A Corvette é ridícula, a Corvette é direção hidráulica. Apoia uma mão aqui, vem com uma outra mão assim. Daqui a pouco essa backup aqui vem dar uma seguradinha, mas dá pra fazer várias curvas aqui com uma mão. A última não dá. Ele vai contra tudo que falam de escolinha de pilotagem. 2 mãos no volante, reta, tal. Interlagos, o laranjinha é palhaçada. Uma mão aqui e vem com a outra aqui. Todo mundo fala, por que ele faz isso? Não sei, cara, você tem que perguntar pra ele. Também não sei. Acostumei, mas enfim. E olha que com o Maverick 16 não dava pra pôr uma mão não, cara. Com o Última, nem pensar. O Última nem pensar. O Última é muito insano. Próximos passos. A gente está num dilema aqui agora. A intenção minha aqui é cortar esse paralama aqui assim, ó, e uma turbinona de cada lado aqui. Igual o projeto do Feras lá fora. Então, a gente tem planos aí. O plano A seria melhorar esse motor aspirado, botar um coletor, um intake manifold tipo do Última, com as cornetas, só que virado para fora, porque para não pegar no capô. Aí, com isso, a gente pode partir para um comando, por exemplo, tucho mecânico, com 13 de taxa. Aí sim, Christian, é um carro de virar 8 pau e meio. Aí você vai ver o que fica o ronco. Inclusive ele, quando a gente fala, a gente tem uma ideia de fazer biturbo. Vocês não vão fazer isso, estragar o ronco daquele carro, né? Eu falei, putz, mas a gente precisa de potência e tal. Então, esse seria o plano A, de carenar ela por baixo, aliviar um pouco mais de peso. A gente tem a tampa traseira que é muito pesada ainda. O carro tem farol na frente, pode pôr uma casquinha ali com adesivo. Tem algumas coisas para melhorar o peso dela. Plano A é isso, com um aspirado mais forte, tucho mecânico. E o plano B é fazer ela biturbo, porque a intenção aqui era ter um carro que desse para encarar o Feras. Sim. Então, falando que o ano que vem, MBR em Brasília vão trazer o Feras, mas a gente tem intenção de levar esse carro para fora e fazer um time attack lá nos Estados Unidos, e aí a gente vai ter que encarar ele. Se for aspirado é outra categoria, turbo seria na mesma. E é muito legal você ter um objetivo, Sim. um concorrente, um cara a ser batido. E Aqui no Brasil somos nós. Sim. Mas lá fora é o cara, e a gente queria encarar o cara, mostrar que o brasileiro tem capacidade de fazer um projeto e guiar junto com o cara. Mas então estamos nesse dilema. A gente vai ainda analisar melhor. O Mas desenvolvimento demora muito. Foi 1 ano, ela parada agora, desde Goiânia. A gente fez o motor dela agora. com a quebra do motor que teve em Goiânia, foi 1 ano para a gente Para refazer tudo. o motor. Imagina. Aí eu falei, puta, Fernanda, a gente demorou 1 ano para refazer o motor. Imagina fazer ela biturbo, lapidar o carro, porque vai mudar completamente. Porque biturbo é assim, o radiador vai ter que ir lá para a traseira, aqui fica o intercooler, escapamento vai curtinho aqui, aí começa algumas coisas que hoje não é fusível, pode ser que passem a ser. Exatamente. Semi-eixo, diferencial, tudo com turbo, estão falando aí num carro que vai ter mais de 1.200 cavalos. Começa a quebrar um monte de coisa. Então, minha maior preocupação essa questão do tempo. Eu não quero ver o carro mais 1 ou 2 anos a gente se matando e o carro parado num elevador. Então, Mas se demorar mais que isso, daqui a pouco eu não tenho mais idade para correr num carro desse de 1.000 e tantos mas cavalos. eu tô novo ainda. Engraçadinho. Ele até deixou o banco na regulagem dele. Quando eu cheguei lá, eu sentei assim, ó. Falei, nossa, cara, mas o capacete está muito perto do teto, meu, o que está acontecendo? Eu fui ver, o banco estava para cima, cara. Aí ele foi lá e teve que abaixar o banco. Vai que cola, né? Vai que dá uma dor de barriga em mim e o cara quer guiar lá. Mas eu tive uma oportunidade que teve uma volta de apresentação lá
O Fernando falou, meu, vai com ela, eu vou com o último para os 2 carros participarem. A volta da foto, né? Da foto. Fui com ela, a gente fez a volta devagarzinho, depois eles pedem para todos os carros passarem pelo câmera no meio da pista. Aí eu falei, cara, e agora? Acelera ou não acelera? Eu falei, oportunidade de estar aqui dentro outra vez, pode ser que eu não tenha, eu vou acelerar. Aí peguei a reta, nem acelerei, espichei muito, mas já deu para sentir segunda e terceira ali, girando 5,5. Falei, cara, isso é insano. Acho que foi a maior força G eu dirigindo que eu senti uma curvinha leve. Eu falei, cara, isso aqui acelerando é coisa de louco. Tem que realmente saber o que tá fazendo lá dentro, porque é impressionante que o carro empurra. Eu ando aqui nos Mustangs, BTS 1000, enfim, eu falei, que é? Acelerar? Aspiradinho, tô acostumado, aspiradinho. Na hora que eu dei no fundo, e detalhe, eu sento assim ali. Não enxergo nada na pontinha do pé. Na hora que eu acelerei, que eu chamei no pedal shift a terceira, que ela me deu um solavanco, cara, o olho enche de lágrima, que você fala, que tesão. É emocionante de você estar aqui dentro, eu imagino que você passa lá dentro. Tem que controlar a emoção, o carro é muito prazeroso. Eu passei várias emoções aí guiando o Maverick subir de montanha, na subida de montanha, que é um negócio mais insano que a gente faz, né? Sim. Porque numa pista tem área de escape, tem brita, tem guarda-reio. Na subida de montanha não tem nada, tem abismo, árvore e poste. Então, até chegar uma ambulância para te socorrer. Não, tá louco. E a gente não anda no limite que nem na pista. Aqui a gente vai mais no limite. Enfim, o dilema é esse. Eu quero fazer ela biturbo e o Fábio quer manter ela aspirada. Aspirado é animal, o barulho é lindo, mas biturbo vai andar mais. A gente vai ter que conversar essa questão ainda, mas bacana é que tudo que a gente fez aqui foi com muito suor, muita dedicação, muito empenho para chegar nesse resultado. Esse carro faz muito tempo que a gente rala o bumbum na areia para poder acertar isso daqui. Eu lembro que eu fui no Track Day Interlagos, lá no começo ela era preta, eu tirei o capô, furou uma mangueira de direção hidráulica, guinchava óleo para cima, e eu lembro da cara dos donos de Porsche, McLaren e tudo mais, olhando assim para carreteira e falar assim, nossa, balançava a cabeça, falava, o que esses caras vão tacar fogo aqui no box, tudo. Cara, nos ferramos bastante. O começo foi bem assim. E aí as últimas vezes que ela andou, pelo menos em Interlagos, uma das coisas mais bacanas é que se olhava na televisão lá, era assim, ó, Corvette, Porsche, 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 McLaren, Porsche, Porsche, Porsche. Cara, é muito gratificante você fazer um carro você mesmo e você conseguir um resultado desse. Aqui a gente pegou um carro de rua e modificou. Algumas coisas a gente faz por parâmetro, por achismo, a gente estuda muito, a gente tem conhecimento, Sim. Eu acredito acima da média, mas perto de uma engenharia de uma montadora, não passa nem perto. E essa é a graça, né? A gente tem um carro rápido que eu piloto e a gente desenvolve tudo aqui. É isso aí. Vamos ver o que vai dar aí a nossa breve reunião, né? Se é turbo ou se vai ser aspirado. E vai estar lá em Brasília. Se o Feras vier para cá e eu tomar pau dele porque a dele é turbo minha aspirada, a culpa vai ser sua. Ela já andou com 250 de nitro, quem sabe anda de novo. Pessoal, deixa um comentário aí. Obrigado para quem assistiu até aqui. Valeu.